Obrigado pelo retorno, tá? Eu vou fazer só um comentário, pessoal, sobre essa redação aqui, que é de uma aluna, tá? Eu não preciso dizer o nome dela. Você observa que ela tirou 920. O tema, a questão da doação de órgãos no Brasil. A questão da doação de órgãos no Brasil, que a gente sabe que é algo um tanto quanto polêmico, não é? Enfim, ela tirou 920, que significa que houve alguns pequenos problemas, né, para que ela não atingisse a nota 1000. Você observa que na competência 1 foi 160, então aí houve um problema, né, porque você sabe que vale 200 cada uma. Competência 2, 3 tranquila, ela conseguiu a nota máxima. E na competência 4 também houve problema. Na competência 5 foi ok. Competência 1, você lembra que diz respeito à linguagem culta, né, à língua formal. E a competência 4 é o uso dos conectivos, tá? Vamos fazer uma análise aqui, só para fechar o momento da nossa aula, tá? Olha a introdução que ela fez. A série norte-americana Grey's Anatomy mostra, ao decorrer da trama, como o transplante pode salvar inúmeras vidas, ou seja, se referindo bem ao tema, né? No Brasil, a gente não pode esquecer, não é que na introdução a gente vai se referir ao nosso país, porque o problema ele refere-se ao Brasil. Então, no Brasil, entretanto, a realidade diverge da ficção, tanto pela falta de capacitação médica necessária. Veja o primeiro problema que ela está levantando, é o primeiro ponto da tese, né? A falta de capacitação médica necessária para a realização do procedimento, quanto pela falta de informação dos familiares, que limitam o número de doadores de órgãos. Então, quais são os dois problemas que a gente deve mencionar na introdução e que, para esse tema, ela está colocando? Falta de capacitação médica e falta de informação dos familiares, tá? Então, são esses dois problemas que têm que ser detalhados no desenvolvimento 1 e desenvolvimento 2, respectivamente. Veja como é finalizada a introdução. Com efeito, ações entre o Ministério da Saúde e poder público são medidas que se impõem. Ou seja, na introdução, se coloca o que se deve fazer lá na conclusão. Ou seja, a introdução ela tem toda a apresentação do texto. Tem a abordagem do tema, tem o que vai ser feito no desenvolvimento 1, o que vai ser detalhado no desenvolvimento 2 e o que vai acontecer na conclusão, que é quando se vai sugerir soluções para os problemas mencionados. Então, a introdução, ela dá uma rápida volta em todo o texto que virá a seguir, tá certo? Olha aí a análise da introdução. Houve contextualização por meio de uma alusão cultural. Você observou lá que ela cita Grey's Anatomy, né? Uma série, né? Uma série norte-americana. Que a gente pode colocar um livro, pode se referir à história, né? Então, há vários aspectos aí que você pode analisar, abordar para fazer essa comparação, né? Mas você pode não usar nenhum filme, nenhuma obra, né? Você pode simplesmente fazer uma abordagem geral do tema, porque esse é o objetivo. No caso, ela está fazendo paralelo com uma série norte-americana, tá bom? Então, houve contextualização por meio de uma alusão cultural, vindo em seguida a abordagem do tema, utilizando-se da comparação da série citada com a realidade brasileira, tá? Em seguida, há a tese com dois pontos a serem explorados nos parágrafos seguintes. Finaliza-se com o comprometimento de solução a ser abordada na proposta de intervenção, que é a conclusão, né? Então, a gente vai para o parágrafo 2, em que vai detalhar aquele primeiro problema que ela cita lá, né? Que é a falta de capacitação dos médicos. E aí nós temos o seguinte, olha só, diante desse cenário, não esquecer, não é, desse início com o conectivo, tá? Diante desse cenário,
Deve-se ressaltar que a precariedade do sistema de saúde brasileiro atua como limitador da quantidade de órgãos aproveitados para transplante no país. Veja o ponto em seguida e logo depois você tem conectivo. Olha, sob esse aspecto, importante, né? Sempre depois do ponto, iniciar com o conectivo, tá bom? Sob esse aspecto, o artigo, agora ela vai fazer essa referência ao artigo, olha lá. O artigo publicado pelo jornal Folha de São Paulo aponta a demora em notificar morte encefálica do paciente como responsável pelo desperdício. Observe que ela errou a escrita da palavra desperdício. A palavra desperdício, ela termina na letra O, não é? É só eu evidenciar aqui para você. Olha aqui, ó. A palavra desperdício, ela termina com O e ela coloca com L. Você lembra que um dos pontos que diminuiu a nota dela foi exatamente a competência 1. Quando se escreve de forma errada a palavra, está havendo problema com a linguagem culta, né? Então, ela comete esse equívoco aqui. Desperdício de 50% dos órgãos com potencial de serem doados no Brasil. Veja como ela colocou o Brasil, olha. Ela usou a sigla. Normalmente se escreve assim por estar muito acostumado a colocar dessa maneira no WhatsApp ou nas redes sociais. Aí a pessoa coloca de forma abreviada porque ela está já naquele hábito, né, das redes sociais. Só que aqui não pode, né? Ela, em vez de colocar a palavra Brasil, né, ela colocou BR, como se estivesse na rede social, colocando só as iniciais. Veja o erro. E aí vai dar problema também na competência 1. Tá? Vamos lá. Isso ocorre devido à falta de capacitação médica. Lembra que foi o primeiro problema que ela citou? Né? O primeiro problema citado na introdução, ou seja, a falta de capacitação médica em diagnosticar morte cerebral dentro do tempo indicado. Somado, aliás, aqui você vê, isso ocorre devido à falta de capacitação. Falta de capacitação médica é uma expressão feminina. Então, eu não posso dizer somado, ela teria que colocar somada, né? Somada à manutenção inadequada do corpo do paciente, que devia ser mantido aquecido e com batimentos cardíacos até que ocorra a cirurgia, o que potencializa ainda mais o alto índice divulgado pelo jornal. O jornal que ela falou, não foi? Que foi a Folha de São Paulo. Bom, então ela abordou, nesse desenvolvimento 1, a falta de capacitação médica, principalmente, não é? Porque é em decorrência da falta de capacitação médica que o paciente não é mantido ao ponto de se poder fazer depois o transplante, né? Não se conservou direitinho. Tem que conservar. E a falta de capacitação médica que impossibilita, no Brasil, disso estar acontecendo mais vezes, tá certo? Para que haja o transplante. Vejamos os comentários aqui deste segundo parágrafo, que foi o desenvolvimento 1. Olha lá. Ela abordou devidamente o desenvolvimento 1, consolidando seus argumentos a partir de um artigo de jornal. Foi a Folha de São Paulo, né? Perfeita colocação. Houve alguns problemas relacionados à competência 1, que foi escrita da palavra desperdício, né? E aquela palavra que está no masculino que deveria ser no feminino, tá bom? Vamos para o parágrafo 3. O parágrafo 3 está dividido em duas telas. Aqui e aqui, ó. Duas telas, tá bom? Esse é o momento em que ela vai abordar o segundo problema, né? O segundo problema citado na introdução. Lembra qual era? A não permissão da família, né? As famílias não têm noção do que é poder permitir o transplante dos órgãos de algum parente que tenha falecido. Então, essa falta de conhecimento das famílias também impede que outras pessoas sejam salvas, né? Foi isso que ela colocou na introdução. Vamos lá. Ademais, observe
o conectivo que ela utiliza, ademais. O que significa ademais? Significa que ela já citou alguma coisa que foi o que ela colocou no desenvolvimento 1. Então, ela vai colocar mais outra coisa, então coloca ademais. Só tem um problema, observe, ela usa ademais a outra causa. Se ela está usando o conectivo ademais, fica claro que já há outra causa. Entendam o que eu estou falando. Quando ela usou ademais, ela não precisaria mais ter utilizado a outra causa, porque essa expressão a outra causa já está na própria palavra ademais, no próprio conectivo ademais. Então ela acabou sendo redundante. Ela coloca assim, ademais, a outra causa para a configuração da questão. Ela teria que dizer, ademais, a configura, há também uma outra, não seria uma forma de dizer, uma configuração da questão. Temos também a configuração da questão. Há a configuração da questão. Não precisava dizer a outra causa, porque já está implícito no conectivo ademais. Ou seja, se tornou repetitivo, não é? A não ser que tivesse utilizado outro conectivo, né? Tá certo? Mas usou o ademais, já está claro que há outra causa, entendeu? E qual é essa outra causa? Vamos ver depois dos dois pontos. Há a desinformação da população brasileira acerca do tema supracitado. Ou seja, as famílias não estão bem informadas, né? A respeito disso, verifique o uso dos conectivos, que é importante por todo o texto, sempre depois de um ponto, seja parágrafo, seja em seguida, comece a frase seguinte com um conectivo. A respeito disso, de acordo com a Associação Brasileira de Transplante de Órgãos, ABTO, dos 10 mil casos de morte cerebral que ocorrem por ano, apenas metade possui permissão para retirada de órgãos. Tá? Então, ela utiliza aqui dados de pesquisa, né? No caso da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos. Isso é importante para dar consistência à argumentação, né? Dando continuidade ao movimento 2. Tal situação ocorre pela confusão feita entre falência encefálica e o coma. Então, é a falência cerebral, né? E o coma. Pois, ao contrário da morte cerebral, no coma, o que acontece? Há a possibilidade de o paciente acordar e voltar a viver, o que dá falsas esperanças à família que, com seu emocional já abalado, agora ela colocou essa frase um tanto quanto desorganizada, com seu emocional já abalado, em que se encontra seu ente querido. Então, o emocional abalado é da família e não do ente querido, que o ente querido está lá meio que morto, não é? Já faleceu. Só que a família não tem o preparo e a informação e acha que ainda é possível ele sobreviver. Então, observe que existe aí a falta de informação melhor e a falta de preparo da família. Como ainda ela fica com aquela esperança de que ele ainda vá sobreviver, aí não permite a doação dos órgãos. Aí, olha só, olha, acompanha comigo. Opta por não permitir que partes do corpo de seu familiar sejam extraídas. Entendeu? Então, a segunda causa aqui, né? Colocada no desenvolvimento 2. Ponto em seguida, o que vem logo depois do ponto em seguida? Um conectivo, olha. Conectivo. Então, não esqueçam, porque os conectivos são as exigências da competência 4. Quanto mais conectivos você utilizar, utilizando-os de forma correta e sem repetir o mesmo conectivo, vão te possibilitar os 200 pontos na competência 4, ok? Assim, é necessário que essa incompreensão, ou seja, incompreensão da família, né, seja combatida para que mais vidas possam se salvar. Deixa eu ver quem está entrando na sala. Ok. Pronto. Vamos verificar os comentários do desenvolvimento 2.
Olha só. Houve uma boa abordagem do desenvolvimento 2, tendo sido utilizados dados de pesquisa para a consistência argumentativa. Perfeito. Ocorreram alguns problemas referentes às competências 1 e 4, né? Competência 1, que é o uso da linguagem culta, e a 4, lembra do conectivo ademais, que houve aquele problema? Por isso aqui está havendo essa situação também de problema na competência 4, tá? Que é o uso dos conectivos, ok? E vamos finalmente para o último parágrafo, que é a proposta de intervenção. Vamos fazer uma análise bem detalhada, tá? Porque aqui, pessoal, é onde tem ocorrido mais problemas. Onde tem havido mais dificuldade, não é? A proposta de intervenção, ela vai sugerir soluções para os mesmos problemas que foram citados na introdução e que foram detalhados no desenvolvimento. Neste caso, lembra quais foram os dois problemas? A falta de capacitação médica e a falta de consciência da família com relação à realidade do seu parente, né? Do seu familiar, tá? Então, vamos ver como ela coloca aqui a proposta de intervenção. A nota dela, lembra, que foi 200, tá? Então, a gente tem condições de fazer uma ampla análise da proposta de intervenção dessa aluna, ok? Veja o início, vamos lá. À luz do viés apresentado, ou seja, inicia com conectivo. E veja como ela usou um conectivo até diferente, não é? No nível legal. À luz do viés apresentado, agora vamos retoma rapidamente tudo que foi colocado no texto até aqui. À luz do viés apresentado, faz-se necessário impor medidas que solucionem tal fenômeno. Ok. Tá? Então, à luz do viés apresentado, do que foi apresentado, e coloca que é preciso que haja soluções. Muito bem. Vamos lá agora para a primeira intervenção. O que é a primeira intervenção? É a sugestão de solução para o primeiro problema, que é o quê? A falta de capacitação dos médicos. Olha aí, então. Portanto, cabe ao poder público. Então, ela está aqui, o agente, né? O agente, quem vai patrocinar a ação, ela está colocando, é o poder público. O que deve fazer? O que ele deve fazer? Priorizar a formação dos médicos. Olha, para solucionar o problema da falta de capacitação médica. Priorizar a formação dos médicos atuantes na rede hospitalar brasileira. Como? Vamos para o como agora? O como. Qual é a ação? Vamos lá. Promovendo cursos eficientes de capacitação médica, com o intuito de formar uma equipe multiprofissional, composta por médicos. Observa que a palavra médicos, ela não acentuou, olha, não acentuou, tá? Então, vai dar problema onde? Na competência 1. Se deixa de acentuar a palavra, competência 1. Lembra que foi onde deu problema na nota dela. Composta por médicos, enfermeiros e psicólogos. Veja que a pessoa está detalhando aqui. Você tem que dizer o que deve ser feito em detalhes. Como deve ser feito, tá? Enfermeiros e psicólogos. E no finalzinho a gente diz para quê? Com que objetivo essa primeira intervenção? Para que o hospital esteja preparado para lidar com a doação de órgãos de forma profissional e humana. Aqui termina a primeira intervenção. Ou seja, a primeira sugestão, não é, de solução daquele problema que foi citado lá na introdução e que foi detalhado no parágrafo 2. Vou ler de novo, olha só. Portanto, cabe ao poder público, então, poder público agente, priorizar a formação dos médicos atuantes na rede hospitalar brasileira. Fazendo o quê? Promovendo cursos eficientes de capacitação médica,
com o intuito de formar uma equipe multiprofissional. Veja os detalhes. Não estou simplesmente dizendo que os médicos têm que fazer o curso. Eu estou detalhando, com o intuito de formar uma equipe multiprofissional composta por médicos, enfermeiros e psicólogos. Para quê? Para finalizar a intervenção. Para que o hospital esteja preparado para lidar com a doação de órgãos de forma profissional e humana. Só um minutinho que alguém está entrando na sala. Entenderam, pessoal? Então, aqui a gente tem a primeira, tá? A primeira sugestão de solução, que foi relacionado ao primeiro ponto dela, falta de capacitação dos médicos. Vamos para o segundo? Ainda no mesmo parágrafo, tá? Ponto em seguida. Olha aí. Outro sim. Veja o conectivo. Não se esqueçam do conectivo sempre depois de um ponto, seja parágrafo, seja em seguida. Agora, ela vai fazer o quê? Vai intervir no segundo problema, né? Que é a falta de preparo, de informação das famílias, não é verdade? Lembram? Então, vamos lá. Outro sim, o Ministério da Saúde. Portanto, o agente é o Ministério da Saúde. Deve o quê? Deve divulgar propagandas de caráter pedagógico sobre a importância da doação de órgãos. Ou seja, fazendo assim, as famílias vão ficar mais bem informadas. Tá? Propagandas de caráter pedagógico sobre a importância da doação de órgãos. Vamos agora para o como, né? Olha só, como, porque você deu a ideia, você já sabe o que vai ser feito para solucionar o problema. Mas como vai ser feito isso? Como é que vai ser a ação disso aí? Vamos lá. Por parcerias público-privadas junto a setores de mídia, ou seja, a propaganda, né, fazendo o quê? Convênios com parcerias, né, público-privadas, setores de mídia, visando, olha aí, que já colocou o agente, colocou a ação, detalhou a ação, né, disse o como, e vamos para a parte final. Qual é a parte final? Para quê? Vai fazer isso para quê? Olha aí, visando mitigar dúvidas sobre o tema e permitir que mais procedimentos sejam feitos. Por quê? Porque assim as famílias vão estar conscientes de que se o meu parente não tem mais como sobreviver, se ele já está numa morte ali que é cerebral, ou seja, o coração continua batendo, os órgãos estão ali funcionando, então eu posso salvar outras vidas. Né? Outras vidas. De uma pessoa pode salvar outras vidas, porque o fígado serve para um, né? As córneas servem para outros, o coração serve para outro, você está me entendendo? Então, aqui seria com que objetivo? Conscientizar as famílias desse valor de salvar outras vidas. Por meio do quê? A ideia aqui, qual era? Qual foi a sugestão? Propagandas de caráter pedagógico, né? Acionando aí a mídia, e você está verificando o porquê no final, né? Tá certo? Ponto em seguida. Vamos finalizar. Isso tudo para quê? Qual é o objetivo disso tudo? Aí finaliza a sua proposta de intervenção. Não se esqueça, ponto em seguida, o que vem logo depois? Conectivo. Ó. Dessa forma, tá? Dessa forma, conectivo, vírgula, hein? Conectivo, vírgula. O ato de salvar vida por meio do transplante de órgãos televisionados em Grey's Anatomy. Lembra o que é o Grey's Anatomy? Foi a série que ela fez comparação lá na introdução, lembram? Ou seja, ela retoma aqui, fazendo o texto mais coerente. Porque assim a gente mantém a linha de raciocínio, não é? O que foi falado na introdução está ligado com cada parágrafo restante do texto. O desenvolvimento 1, mostrando os detalhes da primeira causa do problema. O desenvolvimento 2, mostrando os detalhes da segunda causa do problema. E, finalmente, a conclusão, não é? Com as sugestões de solução para os problemas e fazendo a ligação com a série que ela comentou lá. Vou voltar à leitura, hein?
dessa forma, o ato de salvar vida por meio do transplante de órgãos televisionados em Grey's Anatomy tornar-se-ão realidade no Brasil. Ok? Detalhe, só um detalhezinho aqui, eu acho que deu para entender, não é, o processo de formação aqui do último parágrafo da proposta de intervenção. Eu só quero chamar a atenção ainda do porquê que ela teve uma queda na nota lá da competência 1, lembra? Todos os problemas relacionados à ortografia, acentuação, concordância verbal, concordância nominal, regência, crase, verbo, tudo vai estar relacionado com a competência 1, que vale 200 pontos e que ela tirou 160. Veja mais um probleminha aqui, pessoal, acompanhe comigo. Olha a expressão aqui, tornar-se-ão. Essa expressão, ela pode ser utilizada sem problemas. É o que a gente chama de mesóclise. Mesóclise. Só que a mesóclise, nesse caso, ela está no plural, tornar-se-ão. No singular seria tornar-se-á. Tornar-se-á seria o singular. Ela está se referindo a quê? Ao ato de salvar vida. O ato de salvar vida está no singular. O ato de salvar vida. E aí ela comete o erro bem aqui, não no uso da expressão, mas na forma que está usando. Que ela está no plural, mas está se referindo ao ato. Quer ver? Observa. O ato de salvar vida por meio do transplante de órgãos televisionados em Grey's Anatomy tornar-se-á realidade no Brasil seria o correto. Entendeu? Porque está se referindo a algo que está no singular. O professor é obrigado a usar esse tipo de expressão de mesóclise? Não. Claro que não. Você pode usar uma linguagem mais simples, tranquilamente. Tá? Não precisa utilizar um termo desse. A questão maior foi o problema da concordância, né? Porque lá está no singular e foi usada a expressão no plural. E aí, a falha que fez também cair a nota dela na competência 1, ok? Vamos fazer rapidamente uma análise dessa proposta de intervenção para a gente finalizar aqui? Olha só. Foram devidamente expressados os agentes, as ações referentes ao exposto na tese, que é lá na introdução, e nos parágrafos de desenvolvimento, além do detalhamento e das consequências das referidas ações. Ou seja, precisou de duas intervenções, a gente já sabe que tem que usar agente, ação, não é? O como deve ser colocado em prática essa ação e o objetivo dessa ação. Pronto. Duas vezes. Porque são dois problemas, então tem que haver duas intervenções. Tá certo? E, finalmente, aqui o último comentário, que houve problemas relacionados à competência 1, que foi a situação da mesóclise, né? A situação da mesóclise, que a gente comentou no final. Ok? Retomando aqui, voltando com vocês. Ok, pessoal? Beleza? Então, o que a gente fez foi a análise de uma redação dissertativa argumentativa, tá? Que foi produzido, o texto foi produzido por uma aluna, que não precisa a gente mencionar aqui o nome dela, né? Mas uma questão de nós termos, mas ela autorizou, tá? Ela autorizou que eu fizesse a análise, tá certo? Para que nós tenhamos condições de, a partir dessa análise, verificar problemas que nós mesmos, talvez nós mesmas, né? Aí com o pessoal estejamos cometendo, tá certo? Essa estratégia, esse caminho de você usar uma comparação, uma análise de um texto produzido, ele é muito bom, esse processo, essa estratégia é muito boa, para que a gente possa visualizar como nós mesmos estamos produzindo, ok? Então, eu espero que os detalhes aqui tenham sido bem absorvidos, tá?
nós fizemos assim, desde a introdução, aproveitamos para relembrar essa estrutura do texto dissertativo argumentativo, ok? E não esquecer, claro, que no que diz respeito à competência 2, você verificou que ela utilizou dados de pesquisa, utilizou referência à Folha de São Paulo. Por quê? Porque a competência 2 exige esse tipo de procedimento, não é? Que a gente tem que estar usando aí, inclusive, conhecimentos de outras áreas, que ela poderia ter colocado alguma coisa relacionada à história, à filosofia, à sociologia, mas você pode também utilizar os dados de pesquisa, citações de jornal, de alguma obra, tá certo? Tudo isso enriquece o texto e faz com que você alcance os 200 pontos na competência 2. Tudo bem? Tudo certo, pessoal?